E hoje o José Serra teve os seus bens bloqueados. A justiça bloqueia pelo menos 40 milhões em conta usada por Verônica Serra, filha de José Serra, para receber propinas. Você vai encontrar essa reportagem, inclusive, no site do 247. Somente um parêntese para falar o seguinte: o José Serra foi candidato a presidente da República pelo menos 2 vezes. O José Serra foi governador de São Paulo e também foi prefeito de São Paulo. Ele deixou de ser prefeito uma vez para se candidatar mais uma vez à presidência da República. E o José Serra se colocava como o senhor, dono da moral e dos bons costumes, e criticava bastante, inclusive, o Partido dos Trabalhadores. Mas já havia várias acusações contra José Serra, principalmente sobre o Rodoanel em São Paulo, quando ele foi governador. Agora, finalmente, a Lava Jato, ela resolveu ir atrás do José Serra. E sabe-se também que a Lava Jato cometeu vários erros. Claro que tem que se combater a corrupção, sim, mas ela focou no Partido dos Trabalhadores. O Deltan Dallagnol está envolvido com várias acusações aí contra ele. A última dela, a questão do envolvimento com o FBI nos Estados Unidos, né? E agora, finalmente, José Serra é procurado. Você pode perguntar, mas por que agora? Pode ser para que a Lava Jato, os lava-jatistas, se saiam bem com essa, até mesmo porque agora a denúncia do FBI, inclusive atuando ativamente com a Lava Jato, isso pegou muito feio e está muito claro na reportagem do Intercept. Mas voltemos ao Serra. A ação da Justiça e da Polícia Federal contra o esquema de José Serra e sua filha levou ao bloqueio de 40 milhões na Suíça. A revelação de que o ex-governador de São Paulo recebeu propinas tão vultosas das empreiteiras o transforma num dos políticos mais corruptos da história do país. Como parte da ofensiva da Justiça, do Ministério Público e da Polícia Federal contra o esquema de José Serra e sua filha Verônica Serra, desfechada na manhã desta sexta-feira 3, foram bloqueados 40 milhões em uma conta na Suíça. Estima-se que os desvios possam superar a casa de centenas de milhões de dólares. Com isso, José Serra pode passar à história como um dos políticos mais corruptos do Brasil. O Ministério Público Federal afirma que Verônica, como operadora do esquema do pai, realizou ao lado do José Amaro Pinto Ramos, outro operador de Serra, transferências para dissimular a origem dos valores. O esquema serrista manteve o dinheiro em uma conta de offshore controlada por Verônica Serra de maneira oculta até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta na Suíça, que agora foi bloqueada. A operação desta sexta-feira só foi possível porque finalmente foi desbloqueado o envio dos extratos e documentos bancários do esquema serrista da Suíça para o Brasil. Os advogados de Serra e seus operadores conseguiram impedir o envio por 2 anos. Segundo a denúncia, nos anos de 2006 e 2007, Serra valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul. Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshore no exterior para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle. De acordo com as investigações, José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra constituíram empresas no exterior ocultando seus nomes e, por meio delas, receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao então governador paulista. Serra governou o estado de 2007 a 2010. Neste contexto, realizaram numerosas transferências para dissimular a origem dos valores e os mantiveram em uma conta de offshore controlada de maneira oculta por Verônica Serra até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta na Suíça. Pois bem, vamos ver em que vai se dar isso. No momento, dá-se a entender que pode ser uma cortina de fumaça para limpar a imagem da Lava Jato neste momento.
É importante saber que a luta contra a corrupção deve continuar, que a Lava Jato ela fez a sua parte. O problema da Lava Jato em relação a essa questão da corrupção foi porque se partidarizou, praticamente a Lava Jato passou a trabalhar para defender o PSDB, a ponto do ex-juiz e ex-ministro, o Moro, dizer que não pode melindrar pessoas como Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, ele teve o maior cuidado para que Fernando Henrique Cardoso, quando fosse falar, fosse depor, ele tratasse com a maior atenção possível. Então, usou até essa frase que não pode melindrar o ex-presidente, ou melhor, os tucanos. Agora, vê-se que a PF, como parte da Lava Jato, agora começa a fazer alguma coisa, não é? Mas espera-se que, de fato, isso tenha continuidade e, de fato, se for comprovado as acusações, que o réu seja, de fato, punido. Continue com as nossas mídias, com o nosso canal e o nosso blog do professor Nunes.wordpress.com. Até mais.